queridos alunos, estão preparados para mais uma aula de ciências aqui com o professor Arlan Francisco? Bem, pessoal, vamos ver qual o conteúdo da aula de hoje? Bem, pessoal, antes de iniciar nossa aula, é muito importante lembrar a vocês que essa aula de ciência na modalidade EJA é uma aula específica voltada para o 9º ano. Bem, pessoal, vamos lá. Nosso tema de hoje é a separação das misturas, certo? A aula passada explicamos quais são os tipos de mistura, heterogênea e homogênea, e hoje vamos saber um pouquinho mais sobre a separação das misturas. Pois bem, o processo de separação de misturas é muito relevante, pois a maioria dos materiais encontrados na natureza não é substância pura, ou seja, não é constituída de um único tipo de partículas ou moléculas, mas, na verdade, trata-se de misturas compostas de duas ou mais substâncias diferentes. Mas a separação dos componentes dessas misturas, ou o fracionamento delas, ou ainda sua análise imediata, são importantes para vários aspectos de nossas vidas ou de nossa vida, como para separar os poluentes da água e torná-la própria para o consumo, na produção de metais e de componentes especiais que são usados para produzir medicamentos, alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza, na obtenção do sal de cozinha, na análise dos componentes do sangue nos laboratórios, para separar os componentes do lixo e destiná-los ao tratamento correto para reciclagem e assim por diante. Bem, pessoal, no entanto, visto que as composições variam para realizar a separação de misturas, é necessário aplicar técnicas ou métodos especiais para cada caso. As técnicas, elas podem ser físicas ou químicas, pois o princípio fundamental é usar as propriedades dos componentes das misturas para separá-las. Essas propriedades podem ser o ponto de fusão ou ponto de ebulição, a solubilidade, a densidade, entre outros. Bem, pessoal, aqui agora eu vou citar as principais processos de separação de misturas. Não vou citar todos, porque são muitos, certo? Aí a aula vai ficar um pouquinho extensa. Mas vou citar aqui os principais. O primeiro, pessoal, é a catação, certo? Método manual de separação, como quando escolhemos os feijões para cozinhar, por exemplo. Temos também a ventilação, arraste por corrente de ar de um dos componentes da mistura que seja bem leve. Exemplo, separação das cascas de grão de café, cereais e amendoins torrados, por exemplo. Levijação, arrasto de sólidos de baixa densidade por meio de corrente d'água, permanecendo no recipiente os sólidos de densidade maior. Isso é feito pelos garimpos, por exemplo, para separar areias menos densas do ouro, certo? E ouro é algo mais denso, mais pesado. Vai fazendo a coação, certo? A levijação, e vai separando areias dos ouros, das pedras preciosas. A peneiração ou tamiçação é usada para separar sólidos de diferentes tamanhos, geralmente passando por uma peneira, sendo que os sólidos menores passam por sua malha, sendo separado dos maiores. É muito usada em construções para separar a areia do cascalho e na cozinha quando se quer separar impurezas na farinha de trigo, por exemplo.
é muito utilizada. Eu, por exemplo, pessoal, posso citar um caso meu, eu como pouco farinha, prefiro um feijão com arroz, mas tem gente que tem feijão com farinha. Às vezes eu como na casa de minha mãe, vou comer feijão com farinha. Eu acabo peneirando a farinha para tirar aqueles grãos maiores, para ficar apenas os grãos menores, para a farinha ela ficar um pouquinho mais fina. Temos também, pessoal, a extração por solventes. Usa-se algum líquido para extrair um ou mais componentes da mistura. Por exemplo, se adicionarmos uma solução aquosa de cloreto de sódio em uma mistura de gasolina e álcool, agitarmos e depois colocarmos em repouso, veremos que a água separa o etanol da gasolina. Isso se baseia na diferença de polaridade e no tipo de forças intermoleculares. O etanol ele possui uma parte polar e outra apolar, sendo que sua parte apolar é atraída pelas moléculas da gasolina, que também são apolares. Pela força de polo o induzido, mas a sua parte polar, caracterizada também pela presença do grupo OH, é atraída pelas moléculas de água, que também são polares, realizando ligações de hidrogênios, que são bem mais fortes que as ligações do tipo de dipolo induzido. Temos também, pessoal, aqui a flotação. Flotação. A flotação consiste em adicionar bolhas de ar em uma suspensão coloidal, que, por sua vez, é classificada como uma mistura formada por partículas suspensas em um líquido, sendo que essas partículas elas possuem tamanho entre 1 e 1000 nm. Por exemplo, a mineração e extração do cobre a partir da glaucopirita. Esta é pulverizada e combinada com óleo, água e detergentes. Depois de injetar o ar através da mistura, o sulfeto mineral revestido de óleo é atraído pelas bolhas de ar e é arremessado, ou seja, ele é arrastado para a superfície com a espuma. O resíduo não desejado, que é denominado de ganga, deposita-se na parte inferior. E temos também, pessoal, a evaporação, certo? Essa técnica é baseada na diferença de pontos de ebulição entre os componentes da mistura. As misturas homogêneas, sólidas, líquidas, isto é, as soluções químicas variadas, são deixadas em repouso ou aquecidas para que o líquido evapore, permanecendo o sólido que possui um ponto de ebulição muito maior. Essa técnica é usada na obtenção de sal de cozinha a partir da água do mar. Bem, pessoal, para apimentar um pouquinho da nossa aula, trago esse desafio para vocês. Veja bem, ó, as imagens ilustram 5 tipos de mistura. Aqui está a 5. A perguntazinha ela é simples, olha. Como você faria para separar os componentes dessas misturas? E aí, fica esse desafio para vocês. E para melhorar um pouco o entendimento da nossa aula de hoje, pessoal, nada mais justo que botar em prática o que vocês aprenderam, fazendo uma atividade, certo? Aqui no link da descrição, pessoal, tem o nome atividade. Na frente está esse link que eu estou passando a setinha em cima, que está na tela aí que vocês estão vendo. Clica nesse link, certo? Está aqui na descrição do vídeo. Já vou ser direcionado para o Google. Lá vocês vão responder um questionário de questões de múltiplas escolhas. Assim que responder, clica no botão enviar, encaminha de volta para mim, que eu vou estar tendo este feedback de vocês. Tranquilo? E para fechar a aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão para vocês. Olha,
Todas as conquistas começam com o simples ato de acreditar que elas são possíveis. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, pessoal, dá aquele joinha, se inscreva no canal e, se possível, também ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até uma próxima.